Vamos lá então, pessoal. Vamos dar continuidade às aulas ou à aula do capítulo 2 nosso, né? Ou seja, vamos trabalhar um pouquinho a ideia de continuidade de uma função. Nós chegamos a estudar no vídeo passado um pouquinho de limites, né? Como que nós calculamos o limite, por que que existe o limite, qual a ideia do limite. E agora a gente vai tentar entender por que que existe a ideia da continuidade. Antes disso, eu vou só retomar uma conversa que nós tivemos no último vídeo, que diz o seguinte: supondo que eu tenha uma função f de x, certo? Tal que a função o x pertença ao domínio da minha função f, tudo bem? Então, x pertence ao domínio da minha função f. Então, então x não, desculpa, o a. Vamos lá aqui, ó. Eu tenho um número a que pertence ao domínio da minha função. Então, nós discutimos que é possível, então, o limite de f de x, quando x tende a A, pode, em alguns casos, ser calculados como f de A. Tem algumas situações que nós temos que discutir. E aí vem a pergunta: professor, pode ir para tudo? A gente sempre vai poder fazer isso? Sempre vai poder trabalhar desse jeito? A minha resposta é não, nem sempre a gente pode trabalhar desse jeito. A gente tem que tomar alguns cuidados, a gente tem que verificar quando que isso é possível e quando que isso não é possível, tá? E a primeira coisa que a gente vai tentar discutir é exatamente isso. É baseado na definição de continuidade. Então, o que que acontece? O limite de uma função, né? Nós discutimos isso lá atrás. Aqui, ó, o limite de uma função, quando x tende a A, muitas vezes pode ser encontrado simplesmente calculando o valor da função em A. Mas o que que essa função tem que ter de característica? Funções que têm essa propriedade são chamadas de funções contínuas em A. Então, esse é o detalhe, esse o mais importante desse processo. A gente só vai poder fazer isso se nós falarmos de funções contínuas em A. A gente só vai poder fazer isso se as funções que nós formos trabalhar tiver essa característica. Se elas não tiverem essa característica, se elas não forem contínuas em a gente vai ter problema para poder fazer essa ideia. Tá, mas o que é ser contínuo em A, professor? Então, a definição matemática para continuidade tem uma correspondência muito próxima com a continuidade que nós conhecemos, né? O que que é uma situação, o que que é um ato, o que que é uma situação de continuidade na nossa vida? O que que acontece quando nós falamos assim, ó, tá tendo continuidade, o governo está tendo continuidade, uma política está tendo continuidade, uma ação está tendo continuidade, certo? É porque nós estamos falando de um processo contínuo, em que é aquele que ocorre gradualmente, sem grandes interrupções. Essa é a ideia de continuidade. E para funções é a mesma coisa. Sempre que a gente, percebam que até agora a gente está usando a palavra tender, de caminhar, de se aproximar. É como se na verdade, o que que acontece? É como se nós tivéssemos o gráfico de uma determinada função e a gente vai caminhando sobre a função sem grandes problemas, como se nós pudéssemos caminhar uma grande estrada, né? Tivéssemos uma posição bem legal aqui para poder caminhar numa função. Se a gente consegue fazer esse tipo de informação, se a gente consegue fazer esse tipo de situação, a gente tem várias situações que resolvem a nossa vida. Ah, mas nem sempre é possível. Então a gente vai encontrar o lugar onde é possível, a gente vai definir o domínio onde é possível, a imagem onde isso é possível, a gente vai conseguir fazer esse tipo de ferramenta, vai conseguir discutir esse tipo de ferramenta. Então, por definição, nós dizemos o seguinte: uma função é contínua em um número A se o limite da função existir e, e se a função for igual ao valor da função no A e também for igual a esse limite.
Então vamos lá. Observe por definição, implicitamente requer três coisas para a continuidade. Então nós temos que verificar quais são as três coisas. Primeiro delas, f estar definida. Isto é, existe o ponto A na função. Você lembra que lá atrás, quando a gente falou de limite, eu vou tentar voltar aqui, ó. Eu vou tentar recapitular. A gente falou de limite e a gente pegou um gráficozinho e nós falamos o seguinte: nós pegamos um gráficozinho e mostramos três condições de limite que podem acontecer. Lá atrás, nós falamos de três condições de limite que podem acontecer. Quais eram elas? Nós falamos que o limite pode acontecer. Não, opa, cadê, cara? Ah, o gráfico tinha três situações. Situação um, 2 e 3. Aqui. Esse gráfico aqui, ó. Né? Ó, tá bagunçado, tá rabiscado, que a gente usou já na aula passada, né? Mas tem muita importância. Nós falamos o seguinte: o limite pode acontecer na situação um, aonde o ponto está definido na função, certo? E o valor chega próximo, ou seja, aqui não tem sobressalto, né? Ó, aqui está caminhando bonitinho, você está caminhando por ele sem grandes problemas. O ponto 2, situação 2, aonde não existe a definição para a função no ponto A, mas conforme nós nos aproximamos aqui, a gente se aproxima do valor, embora não exista. E o ponto 3, aonde nós se aproximamos de um determinado valor, mas a função nesse valor é outra. Olhando para esses três gráficos, quais deles a condição de continuidade está satisfeita? É bem fácil, né? Todo mundo vai entender que nós estamos falando que esse cara aqui é contínua, a função f e x é contínua em A, tá? Ó. Então aqui a gente consegue garantir a continuidade, tá vendo? É esses três casos aqui que a gente vai ter que garantir aqui embaixo, na hora que a gente for discutir continuidade de uma função. Então é exatamente a situação, ou seja, o que que acontece? F tem que estar definida, ou seja, A está no domínio da função, que nós tínhamos colocado aqui, ó. Olha lá, A faz parte do domínio da função, tudo bem? O limite existe. Quando diz que o limite existe, o que que acontece, gente? Quando nós falamos que o limite existe, quer dizer o seguinte, que os limites laterais, atenção aqui, ó, limites laterais são iguais, certo? Os limites laterais são iguais. Eles existem e são iguais, obviamente. Se eles são iguais é porque eles existem, né? E aí, então vem a terceira condição. Qual é a terceira condição? Eu posso sem problema nenhum trabalhar, trabalhar com a função f de x igual, o limite da função f de x igual a f de a. Então são as três condições que nós colocamos, olha lá. Quando x tende a A, tanto pela direita quanto pela esquerda, o limite da função f de x tende, tanto pela direita quanto pela esquerda, para o mesmo valor, que é o L, certo? E esse L nada mais é do que o valor da função em determinado ponto. Então, são as três condições de limite que nós temos que garantir para isso acontecer. Tudo bem? A figura 2 mostra o gráfico de uma função em quais números f é descontínua e por quê? Bem, aonde que nós temos descontinuidade? Por quê e como? Eu vou colocar no número 1. Então vamos lá. Para x igual a 1. Depois, para x igual a 3 e para x igual a 5. Para x igual a 5.
Primeiro, quando eu pego x igual a 1, para x igual a 1. Para x igual a 1, a pergunta é: f é contínua em 1? Não. F tem limite para 1? Tem. Então, se eu pensar lá, ó, limite para f de x quando x tende a 1 vai ser igual a quanto? Igual, sei lá, eu vou chamar aqui de número A. Igual ao número A, certo? É igual a A. Mas f de 1 não existe, certo? F de 1 não existe. Então, o que que acontece? Eu não tenho continuidade, porque tem que ter, ó, o limite tem que ser igual ao valor da função no ponto. Então, não vale. E para o x igual a 3? Para o x igual a 3. O que que acontece no x igual a 3? Quando o x se aproxima de 3 pela direita, a função vai para um ponto B, certo? Quando x se aproxima de f pela esquerda, o que que acontece? A função, opa, vou fazer bonitinho aqui. Quando x se aproxima de f pela, pela esquerda, a função vai para um determinado ponto C, que eu não sei quem é também. Ou seja, limite de f de x quando x tende a 3 pela direita é igual a B. Limite de f de x quando x tende a 3 pela esquerda é igual a C. Então, como B é diferente de C, implica que não existe limite de f de x quando x tende a 3. Perceberam? Os limites laterais são diferentes, então eu não posso dizer que existe limite da minha função. Tudo bem? E por último vem o terceiro ponto. Qual é o terceiro ponto? Para x igual a 5. Para x igual a 5. O que que acontece para o x igual a 5? Os limites laterais existem, certo? Vai um determinado valor aqui, eu não sei qual é, mas vai para um determinado valor que eu vou chamar de valor, sei lá, D aqui, só para poder ter um número, para ter um valor, tá? Tem o valor D. É, Eu não tenho o mesmo valor para f de 5. Ó, f de 5 é outro valor. Então, primeira pergunta, existe limite da função? Existe. A função está definida no ponto? Está. Mas ela tem o mesmo valor no ponto do limite? Não. Então, vamos colocar, ó, limite de f de x, quando x tende a 5, nós chamamos de quem? Desse valor d aqui, certo? Mas, o que que acontece? O d é diferente do valor de f de 5. Ou seja, nós temos três casos onde os três casos a função não pôde ser resolvida. Tudo bem? Então aí a gente percebe o que acontece.
Aí eu vou voltar lá para o problema da tangente. O que é o problema da tangente? Eu vou tentar agora discutir com vocês o seguinte: se eu tenho a curva C, né, lá no probleminha que nós tínhamos, e agora, até então, se vocês lembrarem, lá no começo, na primeira aula minha, que era o problema da tangente, o problema da velocidade média, a gente fez o quê? Uma aproximação. A gente não encontrou um valor definido para o coeficiente da reta tangente à minha função, né? Agora eu posso encontrar. Então agora é o seguinte, se eu tenho uma curva C e ela tiver uma função y igual a f de x e quisermos encontrar a reta tangente a C em um ponto P, A, f de A, nós vamos considerar como fizemos na seção um ponto próximo, que aonde x seja diferente de A. E calculamos a inclinação da reta tangente, da reta secante. Né? Você lembra que a reta toca em dois eixos. Mas agora o que que eu quero fazer? Agora eu quero efetivamente calcular. Então fazemos que aproximar-se de P ao longo de C, ao obrigar que x tende a A, se o coeficiente angular tender ao número m, então definimos a reta tangente como uma reta que passa por P e tem inclinação m. Isso significa dizer que a reta tangente é a posição limite da reta secante. Então, ó que legal essa definição, eu acho que ela é fantástica. Por quê? Porque nós fizemos isso numericamente até agora. Nós não fizemos isso com conta, né? Nós fizemos isso baseado em números, numericamente. A gente tinha um problema lá para resolver, a gente sabia que se aproximava, porque a gente foi fazendo tanto para valores maiores, depois para valores menores, aí a gente se aproximou. Mas agora a gente construiu ferramentas para definir de fato o que está acontecendo. Ó. Nós tínhamos a reta secante, que era essa reta aqui, né? Ó. Nós tínhamos a reta secante, que é essa retinha aqui. Aí, conforme o Q ia se aproximando, nós íamos construindo outras retas, né? E todas elas tinham um coeficiente angular. Ó, o Q se aproximava mais um pouco, nós criávamos a outra reta. E assim, até que a gente conseguiu criar essa reta aqui, ó. Essa reta aqui tem uma característica que é um ângulo alfa, um ângulo beta, sei lá, um ângulo teta, um ângulo, né? Ela tem um ângulo aqui e a gente consegue calcular, baseado nesse ângulo, o coeficiente angular. Lembrem que o coeficiente angular é a tangente do ângulo teta lá, tá bom? Mas como que a gente calculava isso? A gente calculava isso baseado em distâncias aqui, ó, certo? Você pegava aqui uma variação de x e pegava aqui uma variação de y. Aí você ia aproximando, aproximando, até que realmente dava o valor que te interessava. Agora, como é que você fazia isso? A gente calculava isso como. A gente vai calcular isso agora para poder ser reta tangente, porque tangente aqui é o ângulo, tá? Mas para poder ser reta tangente, nós vamos ter que ter coeficiente angular, o coeficiente angular como limite do coeficiente angular entre P e Q, tá? Com P tendendo a Q. Na verdade é o contrário, com Q tendendo a P. Mas tudo bem. Então aqui essa é uma preocupação nossa. Então o que que ele diz o seguinte, se nós entendermos que a reta tangente é a curva y igual a f de x em um ponto A, f de A, é a reta que passa por P com inclinação, esse cara aqui é o coeficiente angular,
certo? Definido por quem? Definido por esse limite aqui, ó. Limite de f de x menos f de a com sub x menos a com x tendendo a A. Lembrem sempre, isso aqui saiu do quê? Isso aqui saiu daquela relação que nós tínhamos aqui, ó. Dessa relação, tangente, né? Que é nada mais é do que a variação de y sobre a variação de x. Aí essa variação aqui, ela vai ficando cada vez menor. Só que quando eu pego cada vez menor, ela tem implicações no delta y também, porque o delta y é resultado da função, tudo bem? Então vamos lá. Eu quero calcular agora, a partir de agora, a minha reta. Eu quero calcular a partir de agora a minha reta tangente a função f de x igual a x ao quadrado, passando por 1 e menos 1. Nós já fizemos isso. Nós só fizemos isso calculando o limite. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular o coeficiente angular. Quem que vai ser o coeficiente angular? Limite de quem? De f de x menos f de a sobre x menos a, quando x tende a A. No meu caso, quem que é o f de x? F de x é quem? X ao quadrado. Quem que é o meu A? O meu A, nesse caso, é 1, tá bom? Então, vamos lá. Isso vai ser quem? Limite f de x. Quem que é f de x? É x ao quadrado. Menos f de a. F de a é 1 elevado ao quadrado. Sobre x menos 1. Quando x tende a A, mas no meu caso A é 1. Então vamos lá. Quem que é coeficiente angular? Limite para x tendendo a de quem? Já não. Agora não é A mais, já é 1. X tendendo a 1 de quem? X ao quadrado menos 1. Você lembra o produto da diferença? X mais 1 vezes x menos 1 dividido por x menos 1. Certo? Isso é igual. Cancele esses dois caras. Limite para x mais 1 quando x tende a 1. Então, esse cara é 2, certo? Baseado no coeficiente angular, eu consigo calcular a equação da reta. Lembrem que a equação da reta é quem? A equação da reta é y menos y0, que é igual ao coeficiente angular, vezes x menos x0. Daqui vai sair o quê? Y menos y0. Quem que é y0, gente? Só para vocês não esquecerem. Y0 é igual a f de 1, que é o x0, tá? Nesse caso dá 1. É igual a m, que é 2, vezes x, que é x mesmo, menos x0, que é 1 também. Certo? Então, y menos 1 é igual a 2x menos 2. Y é igual a 2x. Y é igual a 2x menos 1. Essa é a equação da reta que passa pelos pontos. Tudo bem? Mais um pouquinho. Agora a gente vai tentar mexer um pouquinho na expressão só para facilitar o cálculo do limite, tá? O que que a gente vai fazer?
Eu vou pegar e vou fazer o seguinte. Eu vou usar a mesma expressão, a mesma inclinação, não vou mudar nada. Só vou pegar e fazer uma brincadeira algébrica aqui para facilitar minha vida. Por que que eu vou facilitar minha vida com essa brincadeira algébrica? Eu vou chamar h de x menos a. Ou vou pensar que a minha variação, vou fazer diferente um pouquinho. Vou fazer assim, eu vou pensar que a minha variação é, eu vou pegar a minha variação e vou dizer o seguinte, ela é h, certo? Ela é igual ao valor que eu tenho de x menos um azinho aqui. Na prática é isso aqui mesmo. Desculpa. X menos a. A partir daí, o que que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o próximo x meu vai ser um a mais um h, né? Ou seja, a variação que eu tenho é aqui, ó. Agora, como eu estou preocupado em calcular a minha reta tangente em a, eu vou pegar o a mais um h, ou seja, eu vou pegar uma variação h aqui, certo? E vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse h e vou dizer para ele que ele vai ficar bem pequenininho. Ele vai ficar bem pequeno. Como é que ele vai ficar pequeno? Ele vai tender a zero. Então, você pegar essa mesma equação, esse mesmo coeficiente angular P e Q que eu tinha aqui, ó. Quem que é o meu coeficiente angular aqui? Dessa reta aqui, ó. Dessa reta aqui. Supondo que esse cara tenha ângulo θ, né? Não, o ângulo θ tá aqui. Vamos fazer assim. O ângulo θ tá aqui, certo? Essa é a inclinação. Opa! O ângulo θ tá aqui, que é essa inclinação. Aí eu quero pegar esse cara aqui e quero falar o seguinte: como é que eu calculo o coeficiente angular dele? O coeficiente angular dessa reta é tangente do ângulo θ. Mas tangente do ângulo θ é, por definição, seno sobre cosseno. Então, o seno está aqui e o cosseno está aqui. Ou melhor, cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem que é cateto oposto? Cateto oposto é F. Qual a distância? Qual é o tamanho desse cateto aqui? Ele é o F de A mais H menos F de A. Então, é esse cara aqui, ó. É o F de A mais H menos o F de A. Sobre cateto adjacente. O que que é cateto adjacente? Cateto adjacente é A mais H menos o A. Cancela esses dois A aqui, sobrou o quê? Que o coeficiente angular, que é tangente do ângulo θ, é igual F de A mais H menos F de A sobre H. Quem que é, então, o meu coeficiente angular? F de A mais H sobre o meu H. Nada mais é do que o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Agora, se eu penso nesse H tendendo a zero, se eu pensar nesse H tendendo a zero, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou simplesmente calcular o limite dele, e aí eu passo a ter coeficiente angular, coeficiente angular da reta tangente.
Pode parecer confuso, porque eu estou falando de reta tangente e de tangente, mas são as duas coisas que a gente vai usar, tá bom? Então vamos lá. Encontre a equação da reta tangente à hipérbole y igual a 3x no ponto 31. Bem, como é que eu vou encontrar essa função aqui? Aí eu vou brincar, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que entender. Quem que é a minha função f de x? Quem que é a minha função f de x? Minha função f de x é 3 dividido por x. Quem que é o meu... Quem que é o meu... A? O A é igual a 3. E quem que é o meu f de A? Ou f de 3? É igual a 1. Tudo bem? Vamos lá, então. Primeira coisa que eu tenho que calcular é o meu coeficiente angular. Quem que é o coeficiente angular? M igual a limite para H tendendo a zero de quem? F de A mais H. Então, vou ficar. Quem que é F de A mais H? É 3 dividido por quem? X. X meu é A mais H. Então, agora é A, que é 3 mais H. 3 mais H. Certo? Menos F de A. Quem que é F de A? 1, né? F de A é 1. Dividido por H. Isso é igual. Limite para H tendendo a zero. De quem? Como é que faz essa brincadeira aqui? Você sabe que aqui tem 1, então vai ficar 3 mais H dividido por 3 mais não, menos, né, ó. Porque você pega 3 mais H, divide por 1, 3 vezes H. 3 mais H vezes 1 dá menos 3 mais H. Dividido tudo por H, certo? Bem, daqui vai ficar o quê? Limite de quem? Em cima, 3 menos 3 menos H dividido por 3H mais H ao quadrado, correto? Então, daqui ainda fica para H tendendo a zero. Limite para H tendendo a zero de quem? 3 cancela com 3, sobrou menos H. Aqui, vou pôr o H em evidência. Põe H em evidência, sobrou o quê? 3 mais 1. A 3 mais 1 não. 3 mais H. Desculpa. 3 mais H. Brincando mais um pouquinho, vai ficar limite para H tendendo a zero. De quem? De menos H dividido por H, que multiplica 3. Já posso já simplificar aqui, já tá fácil. Não preciso avançar, não. Ó, cancela esse H. Opa, tem um menos H aqui. Cancela esse H com esse H, sobrou o quê? Limite de menos 1 sobre 3 mais H. Quando H tende a zero, isso aqui vai tender para quem? Esse cara aqui vai tender para quem? Esse cara vai tender para, ó, H vai para zero, tá bom? Você calcular o limite que você está falando.
que é H tendendo a zero, tá? Então, se H está tendendo a zero, isso aqui vai tender, esse resultado vai dar o quê? Menos um terço. Agora você tem todos os elementos. Já que você tem todos os elementos, quem que é a tua equação da reta? A tua equação da reta é y menos y0, que é igual a m, que multiplica x menos x0. Ou seja, y menos. Quem é o y0? Você já tem. É o 1, certo? Que é igual ao quê? É igual a m, que é menos um terço, que multiplica x menos x0, que é 3. Ou seja, daqui você vai ter y menos 1, que é igual a menos x sobre 3, mais 1, né? Porque 3 vai 3 dividido vai dar mais 1. Ou seja, o y é igual a menos x sobre 3 mais 2. Tudo bem? Ah, professor, eu quero deixar aquela equação lá. Basta você fazer a fração aqui e resolver. Mas aqui você já chegou na tua equação da reta tangente ao ponto x igual a 3 da minha função. Tudo bem? E aí a gente pode usar a mesma brincadeira, pessoal. A gente pode usar a mesma brincadeira para falar de velocidade. Então a gente pode usar o mesmo jeito, a mesma situação. A única diferença é que agora a gente vai ter, quando a gente for falar de velocidade, a gente vai ter o quê? Deslocamento. Então, o deslocamento meu é você pegar o tempo, usar um A mais um H, ou seja, uma variaçãozinha, e assim eu posso trabalhar com deslocamento. Ou seja, eu vou chegar na definição de velocidade instantânea. Então, ó, percebam que é a mesma equação. Aqui eu tinha coeficiente angular, certo? E aqui eu estou falando de velocidade instantânea. É a mesma coisa. Aí, eu vou pegar aquele exemplo que nós tínhamos lá, da começo do nosso capítulo, que é para falar de, da bola. E se vocês lembrarem, nós tínhamos lá a equação do espaço, né? O ST, se eu não me engano, era 4,9 t ao quadrado. Se eu não me engano, era isso. Tudo bem? A gente vai poder chegar nos mesmos resultados. Vai chegar à mesma brincadeira. Então, nós chegamos lá nesse problema aqui, ó. Suponha que se deixou cair uma bola de observação da torre de 450 metros acima do solo. Tá? Qual a velocidade da bola após 5 segundos? Com qual velocidade a bola chega ao solo? Então, para poder resolver esse problema, a gente vai criar uma função velocidade. Eu vou fazer o seguinte, eu vou brincar, eu vou criar uma coisa chamada função velocidade instantânea, tá? Ou seja, dou o tempo, calculo a velocidade. E aí eu não vou mexer com o tempo normal, vou mexer com o tempo genérico. Então, vou dizer o seguinte, que a velocidade por um instante instantânea em A. A é tempo, tudo bem? Então, a velocidade em A é igual, vou calcular o A aqui. A velocidade em A é igual limite para H tendendo a zero de F de A mais H. Mas quem que é F para mim? F é S. Então, é S de A mais H menos S de A dividido por H. Bem, o que que vai dar isso? Quem que é S de A mais H? Vai ficar 4,9 que multiplica A mais H
elevado ao quadrado menos 4,9 vezes o A elevado ao quadrado, certo? Tô só substituindo aqui, minha função é aquela lá, dividido por H. O que vai virar aqui isso tudo? Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Aqui continua sendo limite, tá? Não calculei limite ainda não. Podemos esquecer que isso aqui ainda é limite para H tendendo a zero. Então, isso ainda é igual. Limite para H tendendo a zero de quem? 4,9 em evidência, vezes. O que é A mais H ao quadrado? Quadrado do primeiro, A ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, menos o A ao quadrado que está aqui, ó, que é esse cara aqui, tá? Dividido por H. Vamos lá, continuar, para ver o que vai acontecer. Esse A ao quadrado corta com esse menos A ao quadrado, sobrou o quê? Limite para H tendendo a zero de quem? 4,9, olha lá, 4,9 que multiplica 2AH, 2AH mais H ao quadrado, certo? Dividido por H. Estamos resolvendo, estamos caminhando. O que vai acontecer? Tá vendo que tem H nos dois lados aqui? Põe o H em evidência. Então ficou limite para H tendendo a zero de H que multiplica duas vezes o A mais, sobrou um H ainda, né? É H ao quadrado, sobrou um, dividido por H. Opa, agora tá quase lá. Opa, cadê o 4,9? 4,9 não pode desaparecer, que ele existe. Então é 4,9 vezes H. Agora tem H em cima, H embaixo. Cancela. Sobrou o quê? Agora ficou bom. Agora ficou limite de 4,9 que multiplica 2A mais o H, quando o H tende a zero. Agora eu posso calcular o limite, não posso? Posso fazer o limite tender a zero. Por quê? Porque quando eu fazer o limite tender a zero, eu não vou dividir por zero. A sacada disso é sempre encontrar uma forma de fazer o limite, o zero desaparecer da função. Como eu consegui fazer o zero desaparecer, eu posso calcular o limite. Calcular o limite é fazer o H tender a zero. Quando eu fizer o H tender a zero, esse cara aqui vai para zero. Então, isso aqui tudo vai para onde? Isso aqui tudo vai para 4,9 vezes 2 vezes o A. Ou seja, a minha velocidade instantânea no ponto A é igual ao quê? 9,8 vezes o A, certo? Isso metros por segundo. Logo, se o meu tempo for 5 segundos, então A é igual a 5 segundos. E a velocidade instantânea de 5 vai ser igual a quê? A velocidade instantânea de 5 vai ser 9,8 vezes 5. 45 mais 4, 49. Velocidade de 5 é igual a 49
metros por segundo. Certo? E aí já fica fácil resolver o B também. Por que que fica fácil resolver o B? Com que velocidade ele chega no solo? Tá. Primeira coisa, se eu sei que a minha equação do espaço S de t é igual a 4,9 t ao quadrado e torre tem S igual a 450 metros, certo? Se a torre tem 450 metros, então a briga é exatamente essa. Ou seja, eu vou ter 4,9 t quadrado, que é igual a 450 metros. Então, daqui vai sair o quê? Que t quadrado é igual a 450 dividido por 4,9. Ou seja, t é igual a mais ou menos raiz quadrada de 450 dividido por 4,9. Como o tempo não pode ser negativo, certo? Eu vou rabiscar esse cara aqui. Então vai sobrar que tempo é igual a raiz quadrada de 450 dividido por 4,9. Encontrou esse tempo? O que que você faz com ele? Substitui, eu não vou fazer, façam vocês, em velocidade de A igual a 9,8 A metros por segundo, certo? Pega o resultado desse cara aqui e substitui aqui dentro, que depois é igual a substituir aqui. E aí vocês vão chegar no resultado, tudo bem? Então essa é um pouco da nossa brincadeira. A gente não vai avançar muito com relação a isso. Próximo assunto nosso vai ser derivada e taxa de variação, para a gente poder encerrar o capítulo 2 e entrar nas chamadas regras de derivação. Tudo bem? Até a próximo encontro nosso.